Por que um proprietário de imóvel rural contrata um serviço de cumbo rural? Por que um proprietário de imóvel rural contrata um serviço de regularização fundiária rural? Ele contrata por um motivo emocional ou ele contrata por um motivo racional? Ele contrata por um motivo emocional. Emocional. E a estratégia de marketing no cumbo rural, ela vem de tentar atingir os motivos emocionais pelos quais o proprietário de imóvel rural contrata um serviço no imóvel dele. E quando eu entendo isso, quando você sacar que eu preciso mostrar para o meu cliente o motivo emocional pelo qual ele precisa contratar o meu serviço, você vai começar a entender por que a gente se preocupa tanto em entregar um produto, em entregar uma prestação de serviço que vai causar um impacto na vida do cliente. Você vai começar a entender o motivo pelo qual a gente faz questão de entregar um pacote completo de serviço e esse pacote completo de serviço vai resolver de fato o problema do cliente. Foi exatamente por isso que nós aqui da GNSS Engenharia, a gente fez questão de deixar de ser um medidor do imóvel rural. E a história da GNSS Engenharia, a história do cumbo rural, ela diz que nós éramos profissionais ali, especialistas em georreferenciamento e certificação. Só que a gente começou a perceber que nosso serviço era altamente técnico, mas o cliente não conseguia valorizar aquele serviço. Por quê? Porque aquele serviço altamente técnico, ele atingia somente os motivos racionais pelo qual o proprietário de imóvel rural deveria contratar o nosso serviço, e não por um motivo emocional. Por quê? Porque um georreferenciamento e certificação pura e simples, sozinho, não resolve o problema do cliente. E o que a gente começou a pensar? Cara, a gente precisa desenvolver uma prestação de serviço que vai resolver o problema do meu cliente. Quando eu consigo desenvolver um modelo de prestação de serviço que resolve o problema do meu cliente, eu consigo atingir o motivo emocional, eu consigo atingir o desejo emocional do meu cliente de contratar o meu serviço. Por exemplo, um exemplo clássico de um desejo emocional pelo qual o cliente contrata um serviço de regularização fundiária rural. Doutor João, essa prestação de serviço aqui do senhor, o cumbo rural que vai resolver, que vai regularizar a sua propriedade com apenas um serviço, de forma simples, rápida e econômica, ela vai fazer com que você também, além de outros benefícios que você vai ter o benefício de evitar o conflito entre herdeiros. Já imaginou, doutor João? Isso aqui eu estou conversando com o cliente, tá? Doutor João, pessoal, para quem é novato, para quem não conhece a GNSS Engenharia, doutor João é o personagem fictício, que é o proprietário de imóvel rural aqui, tá? E eu estou conversando com o doutor João e você vai conversar com o doutor João dessa mesma forma. Doutor João, imagina se fica a possibilidade de o senhor ter lutado tanto para construir esse patrimônio, que é essa propriedade rural aqui, e esse patrimônio do senhor, ele só é motivo de conflito entre os seus herdeiros. E a gente sabe que no Brasil é uma questão muito burocrática, essa questão do patrimônio, dos herdeiros. Tá? E se a propriedade está irregular, a transferência desse patrimônio para os herdeiros, ela fica com uma burocracia muito maior. E isso pode ocasionar o conflito entre os herdeiros, cara. Será que seria legal? Será que seria legal o patrimônio que o senhor lutou tanto para construir ser motivo de conflito entre todos os herdeiros? Olha só o motivo emocional. Olha só o motivo emocional pelo qual o cliente vai contratar o seu serviço. Olha só o motivo emocional pelo qual o cliente vai contratar o seu serviço. Ele quer dormir com a cabeça tranquila, sabendo que ele não vai viver para sempre. Cara, ninguém vai viver para sempre. Ele sabe que ele não vai viver para sempre e ele não quer que a propriedade dele seja motivo de conflito entre os herdeiros da propriedade. E uma ferramenta para ele fazer isso é manter a propriedade regular, plenamente regular. Isso vai desburocratizar todo o processo ali. Olha só o motivo emocional. E a grande questão é a seguinte, cara. Um cara que é um medidor do imóvel, ele consegue entregar isso para o cliente? Não.
Você que é um profissional de um cadastro só, você consegue entregar isso para o cliente? Não. Você que só faz cadastro ambiental rural, você consegue entregar isso para o cliente? Não. Você que só faz georreferenciamento e certificação, você consegue entregar isso para o cliente? Não. Você que só faz um sistema cadastral, você consegue entregar isso para o cliente? Não. Foi por isso que a gente desenvolveu o Combo Rural. E quando você entende a teoria do neuromarketing, isso aqui é neuromarketing, tá, pessoal? Como captar clientes no Combo Rural, é ciência do neuromarketing. Isso aqui é ciência do neuromarketing, tá? E eu não estou falando o que eu achei bonitinho, não. Estou falando técnicas comprovadas aqui, que a gente executou e toda a comunidade do Combo Rural, tá? Além de ser uma teoria científica. Não foi eu que inventei da minha cabeça, não, tá? E cientistas aí mundiais, tá? Que desenvolveram as teorias do neuromarketing. A gente usa, a gente bebe da fonte, aplica e dá certo. E compartilha aqui para vocês. Beleza? E quando você saca que você precisa pensar no motivo emocional pelo qual o cliente vai contratar o seu serviço, você começa a desenvolver todas as outras estratégias de marketing do Combo Rural.